Sobre o tarifaço praticado pelo governo norte-americano por ideia do presidente Trump e de todos os seus assessores, empresários, não empresários, políticos. Nós temos que ver a circunstância desse projeto do governo Trump não só sob o aspecto que se enxerga, mas pelo que vem por detrás dele. Nós viemos agora há pouco de uma pandemia onde se percebeu que a dependência, a interdependência e a globalização acabou prejudicando em muito a capacidade de reação dos países, de sua forma individual, na sua logística individual, na sua capacidade de produção individual, de atender a sua população a nível local. As estruturas internacionais se demonstraram fracas e a história do globalismo foi contra a saúde das economias e das populações. Isso tudo levou a uma grande dinâmica de reavaliação de organizações. A ONU passou a ser discutida, a Organização Mundial da Saúde passou a ser discutida, a própria OTAN e assim por diante, as relações entre os mais fortes e os que estão com melhores logísticas no mundo, como a China, como o Japão em alguns aspectos, Coreia, a Rússia mesmo, e a fraqueza em que se encontra hoje o continente europeu, tendo a análise das suas principais estrelas, Inglaterra, França, Alemanha. Pois bem, vamos pensar em plano Marshall. Quem financiou a reestruturação da Europa e da própria Oceania, Japão, Coreia, na guerra pós-Coreia também? Quem que financiou a criação de indústrias, a capacidade produtiva dos países que estão aí hoje? Foi o Tesouro Americano. Quem é que financiou a Coreia do Sul, né, como eu falei, e o próprio Vietnã? Quem que financiou a reestruturação militar do mundo após a queda da União Soviética e a cessação da ideia de Guerra Fria? Foi os Estados Unidos. A OTAN foi construída a nível estratégico no mundo inteiro com o custo do Tesouro Americano. E vejamos, esse mesmo povo americano, esse mesmo tesouro que financiou isso e financiou inclusive a recuperação da Europa quando houve a crise imobiliária de 2008, é aquele país que, quando tenta transferir o seu PIB, a sua capacidade de ganho para a Europa, quer dizer, transferir um carro para a Europa, um carro americano ser comprado na Europa, é altamente tributado, enquanto um japonês não é, né? Um carro europeu que vai para os Estados Unidos não é tributado, quer dizer, a transferência do PIB europeu para dentro do território americano é tributado. Então, quer dizer, o governo americano enxergou que estava sendo duplamente onerado. Não vamos tratá-los como vítimas, mas de fato é. Eles financiaram a recuperação e agora são tributados quando tentam vender o seu produto interno, quer dizer, eles dão dinheiro para causar bem-estar e desenvolvimento. Mas quando querem enviar um produto seu, seja um software, um hardware, uma big tech, eles são altamente tributados e penalizados. Você não vai ao Japão e vê um carro americano na rua, você não vê um Ford, não vê um GM. Você não vai na Europa e enxerga, né, um carro, a não ser um Tesla, onde houve a capacidade industrial de se montar na Alemanha uma fábrica que, na verdade, é europeia, como aconteceu na China. A Tesla é chinesa dentro da China. A Tesla é europeia dentro da Europa. Mas é a única forma. Então, agora, no momento que o governo americano alerta o mundo, temos que nos reorganizar. A América precisa se libertar desse ônus em favor do próprio mercado. Vejam bem, nesta última semana, o café caiu 1%, o suco de laranja caiu 6%, as commodities estão caindo, o açúcar caiu 2,45%, o petróleo caiu 7%, a OPEP reagiu e disse que vai produzir mais petróleo, o algodão caiu 4,42%. Eu estou falando a níveis de commodities, não falei do aço ainda, porque hoje é feriado na China e a gente não tem muito bem a reação do mercado quando se tira esse grande player, que é a China, né? Mas nós temos que pensar nesses aspectos. Eu vou falar um pouco de forma mais longa, porque o cenário geopolítico sobre esta crítica que deve ser feita tem que ser pensada com mais tempo. Então eu vou fazer esse meu texto, essa minha conversa com os senhores, em 3 capítulos. E peço que vocês
ouçam e prestem atenção nesses argumentos que eu estou colocando, que não são americanos ou anti-americanos, nem europeus ou anti-europeus. São uma análise mais, vou dizer assim, desmotivada sobre o que está ocorrendo hoje, o que pode ser positivo para todos nós. Se houve um tarifaço internacional, está, na verdade, se chamando todos para a mesa para se haver uma nova reorganização. É uma nova renegociação. O Trump não está criando uma crise internacional, ele está fazendo um chamamento para que os países se enxerguem individualmente, não inseridos em processos globalizantes que acabam escondendo incompetências. E as incompetências aparecem e nos surpreendem, como foi no caso da pandemia, por exemplo. Nós passamos a ser marionetes de 1, 2, 3 atores internacionais, alguns deles até, inclusive, mentindo a todos, e hoje nós estamos vendo o que está acontecendo. Pois bem, esta é a ideia. Os Estados Unidos quer sim se libertar dos filhos adolescentes, que é a Europa, Coreia, Vietnã, Japão, e ser tratado de igual forma como eles os tratam. Quer dizer, o filho adolescente é um adulto. Uma vez, eu conversando com a minha filha, eu falei assim: minha filha, você vai deixar de ser minha filha quando nós passarmos a sermos amigos de igual para igual. E é isso que os Estados Unidos estão levando todos a sentarem na mesa e conversar dessa maneira. E também, aproveitando o momento, e eu acho correto fazê-lo, a crise do fentanil, das drogas que está afetando toda uma juventude, deve ser debatida em nível internacional, não como sendo um problema americano, mas que sim o presidente Trump trazer algumas tarifas especiais sobre Canadá, México e China, que agora além de 20, tem 35 mais 20, são 55%, porque evidentemente ele quer sentar com a China, ele não quer liquidar essa grande relação que existe entre essas duas potências. Ele quer sentar com a China e trazer a China para o lado da mesa, que quer enxergar esse problema que afeta mais os países ocidentais. Não tem dentro da China, porque a organização de segurança deles é bem diferente política, né? Mas os países ocidentais, a Europa toda, está sofrendo violentamente com o problema das drogas, e é sim um momento, e é sim a tarifa uma modalidade interessante, não belicosa, de chamar o parceiro para a mesa. Vamos ver pelo lado positivo. Se tudo é tão ruim, ontem se mencionou que as bolsas de valores perderam trilhões de dólares. Só a Apple caiu a cotação das ações em 240 bilhões de dólares num dia só. Nos Estados Unidos, a bolsa viu importantes empresas perderem valor. Na Europa, as bolsas hoje estão todas negativas, amanheceram negativas nesta sexta-feira. O Brasil está empatado, até porque a alíquota e o tarifaço sobreposto sobre a nossa economia é tão pequeno que mais revela a insignificância da nossa economia a nível numérico. Nossa economia é possivelmente menor que o estado do Missouri, nos Estados Unidos, ou se assemelha um pouco mais a isso. Então, vejamos, Missouri é o estado mais pobre dos Estados Unidos. Então, talvez a nossa tarifa mais represente a nossa insignificância no globo, nas relações globais, do que um tratamento privilegiado. Nesses momentos até é bom não desejar ser tão bem beneficiado. Por outro lado, nós temos que pensar o seguinte: por que as bolsas caindo, o que mais se compra hoje é exatamente os títulos de renda fixa dos Estados Unidos. É os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. É como se eu dissesse assim: olha, o prédio do fulano de tal está para cair, não vale mais nada aqueles apartamentos. Mas me aguardem, eu estou pegando as malas e indo com a minha família para a cobertura do mesmo edifício. É isso que está se fazendo. O mundo todo está criticando os Estados Unidos, China, Europa, todos os países que compõem a Europa, a Oceania, a Ásia, e o movimento de mercado é exatamente qual? Vai causar inflação, o mercado americano vai ser um horror, vai ser ruim para o mundo inteiro, e todo mundo corre para comprar títulos americanos, aplicar nos títulos de renda fixa americano, que os juros estão em queda. Quer dizer, então, se fosse tão ruim, por que o dinheiro migra para lá? Por evidente, é porque isso está sinalizando para o mundo uma nova visão. A visão de sentar país a país e negociar individualmente a partir da sua logística própria. Se eu sou Europa, União Europeia ainda, com o paralelo da Inglaterra, da União Inglesa,
se eu sou e vejo que minha indústria está caindo, a minha energia está com custo altíssimo, eu não tenho mais infraestrutura, estou cheio de benefício social, né? Estou tendo uma transformação, inclusive, de cunho religioso dentro do continente. Eu tenho que analisar o meu país nesse cenário, não analisar meu país financiado pelo Tesouro Americano. É isso que se quer fazer. E está correto fazê-lo. E isso é o sentimento que traz o projeto americano de libertação dos Estados Unidos. É porque eles não têm que ter essa responsabilidade. Os Estados Unidos precisam voltar também a pensar no seu país, da mesma forma que a França, a Itália, a Inglaterra, e Portugal, cada país nesse seu contexto, como está fazendo a Rússia, está fazendo a China, como fez agora a própria Coreia, o que está fazendo o Japão, independente, sem pensar nos demais, mas pensando sim no seu povo e através do seu povo, sim, se inserir dentro de uma visão, uma cosmovisão de um mundo globalizado. Não é no favor que se globaliza, é no indivíduo. Se eu quero ter uma família rica e tenho 4 filhos, eu tenho que ajudar os 4 filhos a crescerem. Eu não posso pensar em fazer um filho só enriquecer e os demais se apoiarem e dependerem desse filho que melhor se sucedeu. Temos que pensar dessa maneira. Esse tarifaço é um chamamento à responsabilidade. Não se deixe enganar. Esse é o meu recado de hoje. 3 capítulos. 4 capítulos, talvez esse vídeo, mas acho que é necessário.